E não foi fácil, porque a gente abriu em 2021, não tinha gente para trabalhar, porque muita gente não voltou para trabalhar. Então não existia nem homem nem mulher. Então tinha um desafio dobrado, porque se não tinha homem, pelo menos mais mulheres. Específico ainda, pior entendeu? ainda. Não tinha. Mas a gente ficou ali 1 ano treinando, mostrando os valores também, qual que era a cultura do Nelita. E aos pouquinhos, uma foi falando para outra. Você me ajudou também muito em sempre não. em conseguir meninas. E uma foi falando para outra e, de repente, o Nelita começou a virar referência e as meninas querem trabalhar no Nelita. E a gente hoje tem um número absurdo de pessoas que mandam currículo e que querem estar na cozinha do Nelita. Isso, para mim, assim, eu acho que é o ponto que eu mais fico feliz, sabe? É muito legal. De enxergar e isso. É até engraçado, porque quando você começou a falar, e a gente tocou no assunto da Débora, eu ia te fazer essa pergunta, porque você não conseguiu uma subchefe, você conseguiu um clone, né? O movimento das duas é parecido, cara, o jeito de fazer é parecido. Porra, ela é super centrada, ela é super séria. A gente tá de novo aqui, firme, igual prego na areia, meus amigos. A gente não vai desistir desse projeto. A gente continua trazendo conteúdo bons, gente inspiradora. Mentira, mais ou menos. E a gente não vai parar, porque você está ajudando a gente, seguindo, compartilhando, comentando. Até porque você sabe que esse programa não é para mim, esse programa é para você. Que ontem saiu, bebeu todas no pagode e hoje tá com a boca que parece que mastigou a areia do gato. Tem um barzinho bem ali. Vá tomar no cu. Uma ressaca brava, meu amigo, nessa segunda-feira. Difícil de aturar. Marcola, tamo de ressaca, não? RH, pô, vocês têm que me ajudar, cara. Eu vou trazer minha carteira de trabalho. Tô batendo ponto toda segunda-feira aqui. Catarina, tem que me registrar, não tem jeito, cara. Isso dá processo, isso é perigosíssimo. Marco, e deixa eu te falar. Hoje, cara, a gente recebe ela. Ela, ó, vou dizer, dona de restaurante. 1,5 volta ao mundo, viajando nos últimos 4 meses, tá? Argentina aqui, palma da mão. Colômbia, conhece todo mundo. Você sabe que a Polícia Federal já parou ela várias vezes no aeroporto, né, cara? Tem tanto passaporte, meu amigo, não cabe mais nada. Você não tá entendendo. O próximo podcast que ela vai fazer é naquele aeroporto, São Paulo. De tanto que ela passa naquele vídeo, cara. Ela tá em todas, você não tá ligado nisso. Galera, vou dizer pra vocês, direto de Guaratinguetá, pro mundo, pra brilhar, pra ser luz. Chefe, mulher, foda, empoderada, bem resolvida, às vezes. Você tá rindo, né? Mas, galera, eu não vou me alongar mais. Meu editor, solta essa vinheta. Senhoras e senhores, com vocês, Tássia Magalhães. Que loucura, hein? Quem é? Cadê? É ela? Sou eu? É, ela É você, meu bem. Quem que ia ser, meu anjo? Tássia, bem-vinda, meu bem. Obrigado por aceitar o convite. Ai, que demais. Obrigado eu tô por amando estar aqui. tá aqui. Que bom, pô, que bom. A ideia é essa. Aqui nós estamos tudo em casa para conversar, é para bater um papo leve. Até porque a gente quer que cada vez mais pessoas se inspirem em quem sente aqui, em quem está conversando com a gente. E eu acho que sempre tem um lado B, que muita gente conhece a Tássia, mulher, dona de restaurante, pô, abriu, fechou, se reinventou, abriu de novo, passou por poucas e boas. Mas tem o lado da Tássia pessoa, o lado da Tássia amiga, que eu posso chamar de amiga, tenho a honra de poder chamar de amiga. Então, eu acho que se trata um pouquinho disso que a gente vem falar hoje. E eu quero começar já de levezinho, assim, com você. Vai devagar. Não, sempre. Eu acho que a primeira pergunta é como é que é ser mulher no mundo da gastronomia? Que isso é uma coisa que eu não sei. Olha, isso acho que é uma das perguntas mais difíceis, porque eu demorei um tempinho para entender como é que é ser mulher dentro da gastronomia. Até porque as referências de mulheres não existiam, né? Não tinham muitas. Não. Eu, vindo para cá, estava pensando sobre isso. Eu falei, caraca, não tinha muitas referências de mulheres na gastronomia. As minhas referências sempre foram homens, figuras masculinas. Um chefe que eu sempre amei dentro da gastronomia, fora do Brasil,
que era o Thomas Keller. E aí eu fui pensando, assim, dentro do Brasil eu sempre tive a Manu. Sim. Para mim, a Manu, ela sempre foi uma mulher que me inspirou muito, eu me inspirei muito nela. Até hoje, quando eu converso com ela, que eu falo, cara, como é que essa menina louca consegue viajar, cozinhar, ter 2 filhos e fala que quer ter mais? Eu falo, cara, total. que loucura é essa? Como ela consegue? Estamos esperando você, Manuzita. Sim, sim. E aí, pra mim, eu acho que eu comecei, pra eu entender como é ser mulher da gastronomia, eu tive que entender mulheres que eu conseguia me identificar e que mostrava pra mim que não é tão pesado assim, que dá pra você brilhar, mesmo num espaço onde é muito masculino. Então, Sim. eu comecei a entender minha figura mulher admirando e olhando outras mulheres que já vinham fazendo esse trabalho. Mas você acha que se fosse homem seria mais leve? Sem dúvidas. Não, é isso. Eu acho que tem que pontuar também, porque tem muita gente que está sem começando a ouvir dúvidas. da gente e que às vezes fala, pô, mas a Tássia falou, mas não, mas... Porra, Não, sem dúvidas. Eu não tinha muito essa noção quando era mais nova, até porque você cai no meio disso tudo e começa a trabalhar, e você tem que trabalhar, você tem que trabalhar 18 horas por dia e vai. E hoje, analisando toda a minha carreira, todo o contexto dentro da gastronomia, a minha vida dentro da cozinha, sim, eu acho que para homem ele é mais fácil, né? Não, eu concordo com você, não vou discordar de maneira nenhuma. Não vou... Não, mas é mais fácil. Eu acho que até pela carga horária, até pelo como os homens olham para as mulheres, sabe? Não, e outra, assim, eu acho que você vai tem uma... aguentar. Independente de... Eu acho que não tô julgando estereótipos nem nada, mas, cara, carregar caixa de 100 kg de carne saindo da câmara fria, não sei o quê... Tem um desgaste mesmo físico e, mais uma vez, não é que a mulher não pode. É só olhar para o meu corpo. Minha coluna cobrou o seu preço. Então, quer dizer, é desgastante mesmo para o homem, mas claramente para o homem é mais fácil. Vamos, que não... Com certeza. Eu acho que tem esse lado físico, que é um ponto muito importante, que realmente você tem que provar que você consegue carregar tudo aquilo. E tem um lado psicológico também, que você tem que provar para você que você consegue, você tem que provar para o cara que você consegue. Sim. Então, cara, tipo, eu tô aqui e eu não sou essa menininha que você acha que não vai conseguir. Não, total, Então tem né? esses dois lados. E ser mulher ainda tem que se provar, porque daí tem 1000 fases, 1000 luas, 1000 coisas que ainda precisa uma autoafirmação perante a sociedade, né? Que tem que dar certo, que é isso, a profissão que eu escolhi, que enfim, acho que Exato, acarreta e eu mais acho que a coisas. mulher, ela tem muitas coisas na cabeça, né? Então, poxa, então se eu vou querer ter filho, eu vou ter que abandonar minha carreira para me dedicar ao filho, porque senão vão me julgar porque eu não tô viajando e não tô cuidando do meu filho. Então, assim, tem um monte de coisa que eu acho que os homens não passam, entendeu? Acho que nem foi ensinado a ele sobre isso. E aí a mulher, ela tem que lidar com todas essas questões. Ao mesmo tempo, a mulher tem que estar bonita, a mulher não pode perder a feminilidade. Tem tudo isso que deixa a cabeça da mulher um pouco, uau, e aí, o que eu faço? E é muita coisa. Sigo ou não sigo? Sabe? Eu sigo o meu sonho, que é não desistir do meu trabalho, ou eu sigo o meu sonho, que é ter filho e conciliar as duas coisas juntas, casar, ter filho, continuar trabalhando. Então, para mim, acho que conseguir enxergar mulheres que faziam isso. Eu conheci agora uma outra chefe que eu amei de paixão, e eu acho que eu já conheço ela de outras vidas, que é uma chefe da Guatemala. Você deve conhecer a Débora Fadu? Sim, porra, vi. Ela é demais, cara. Cara, demais. sensacional, assim. E aí, conversei bastante com ela sobre isso. E eu sou muito grata também, porque na minha vida vão passando pessoas que somam muito, sabe? Que às vezes eu tô, sei lá, com uma dúvida disso, com uma dúvida daquilo, e eu não sei. Papo... aparecem essas pessoas e essas mulheres que me mostram, não, tá certo, é isso, que vai dar tudo certo, que demais, sabe? Que demais. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Eu quero falar com a Tássia Pomodori. A Tássia que começou lá atrás, assim. Por muito tempo meu sobrenome foi esse, tá? A Tássia do Pomodoro. Então... Ô, Catarina, mas a gente precisa corrigir um negócio. Como assim voltou há muito tempo? Ela tem 16 anos, 17. 16 de tá profissão, 18. gato. Será, Catarina? Isso aqui Não, esse rostinho tá enganando, então. É muito skincare só, irmão. Isso é braba, Entendi, velho. Catarina. Isso É braba, muito tratamento, muito tratamento. Tá maluco, isso é braba. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer, já ficou claro que não é fácil, que não foi fácil, mas como é que foi o
primeiro baque da Tássia entrar na cozinha, antes de assumir, antes de tudo, e falar, pô, peraí, que mundo maluco é esse? Primeiro, que a gente está falando de uma outra época, de período mesmo, de tempo. Pô, mais uma vez, você estava vindo de uma escola de... Porra, peraí, eu tô fazendo uma faculdade, eu tô fazendo um negócio, de repente eu caio num mundo de gente maluca, tá? Não só o Pomodori, como posso numerar... Não, cozinheiros malucos. Cozinheiros malucos, uma época, malucos. Mais uma vez, é uma época que, pô, o cara tinha que aguentar porrada, tinha que aguentar grito, tinha que aguentar não sei o quê, que xingamento, e toda hora se eu acho provando. que era uma época onde a cozinha não era muito profissionalizante. Sim, eu acho que aquilo sim. era mais como, um fulano abriu um restaurante, aí vai pegando gente para trabalhar, então não tinha... Aí pega o Não retirante de um existia canto, de outro. leis trabalhistas para Sim, aquilo, sim. a gente meio que não... A gente caiu nesse mundo, porque a gente veio nessa mesma época. Foi isso, foi A igual. gente tem a mesma idade, tá, gente? Não. Logo se nota aqui, ó. Isso nota-se. Porra, tô super bem, Catarina, cara. eu e você, cara. Perto Meu da amigo, Tássia, eu não rodei esquece. de pneu murcho, 35 anos, cara. Eu tô Vocês com querem ele o quê, murcho cara? então, viu? Vocês querem o quê, cara? Eu tô com ele murcho. Que mágica que eu vou fazer? Pô, coluna destruída, cabeça destruída, cara. Cabelo branco em todo canto. Meu amigo. Não, vocês acham que me chamam de tio Catarina e vovô Cata por quê? A gente é da melhor safra. Tá tudo Sem bem, dúvida, ele tá melhor fazendo charme, Ana. tá fazendo Ótimos charme. vinhos, cara. Não Tá fazendo tem. charme. Mas me conta, vamos lá. E você cai nesse mundo Eu doido. Pomodori. Por muito tempo eu fui conhecida como Tássia Pomodori. Acho que nunca Sim. falavam Tássia Magalhães, era Tássia Pomodori. E eu entrei lá muito novinha. Eu entrei no Pomodori por conta da Gabriela Monteleone. Na época, a Gabi trabalhava no Pomodori, ela é sommelier de lá, e é amiga da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai. E a minha irmã falou, Tássia, estava terminando a faculdade e eu queria ir para a confeitaria. Não tinha nada a ver com cozinha quente, que eu Próxima sempre pergunta gostei. que eu ia te fazer. Ah, é? Eu sempre amei confeitaria e eu sou metódica, sou virginiana, gosto de detalhes, tenho esse negocinho todo cheio de flu-flu. Por mais que eu seja essa mulher que faz isso aqui, mas eu gosto das coisas bem, todas com muito detalhes, organizadas, e a confeitaria me atraía por isso. A gente teve um problema, a minha amiga que ia morar comigo na França para fazer a confeitaria, o pai faleceu, e aí eu falei, putz, não vou sem ela, não faz nenhum sentido, estava tudo planejado. E a minha irmã falou, Tássia, por que você não vem para São Paulo e faz um estágio aqui, para você não ficar parada em Guará? Eu não queria voltar para Guará, já estava morando em Campos do Jordão, já tinha terminado a faculdade. Falei, perfeito, terminei a faculdade, sei lá, uma semana depois, eu comecei no Pomodori. Quando eu entrei no Pomodori, a minha entrevista com o Jefferson foi... Na época, o Jefferson era o chefe. Sim. A minha entrevista com o Jefferson foi muito engraçada, porque ele olhou pra mim e falou, caraca, ela puxa o R e é corintiana, pode entrar, tá dentro. É o xerox dele, né? A miniatura dele. Era isso, Fechou. tipo, e ele meio que me enxergava como uma figura mulher do Jefferson, Muito entendeu? bom, Porque muito bom. ele falou, não, tá dentro. E aí comecei como estagiária. Não tinha mulheres, não existiam mulheres na cozinha. Assim, eu lembro que tinha uma menina que trabalhava no outro restaurante deles, mas comigo ali não tinha. Só que eu me encantei de uma maneira pela cozinha que foi meio assim impressionante. Era uma cozinha extremamente quente, era uma cozinha minúscula, onde os homens eram gigantes. Então, o Jefferson, o Davi, que era o subchefe do Jefferson, era todo mundo gigante. Eu era minúscula, tinha metade do corpo que eu tenho hoje, e é sério isso, eu era muito magra. Eu era uma menininha de 18 anos, ia fazer 19 anos. E aí comecei na cozinha. Só que assim, eu nunca tinha entrado numa cozinha profissional antes. Então, para mim, aquilo, caraca, é um sonho. O que está acontecendo? E a cozinha tinha aquela parte de vidro, né? Uhum. E eu via a galera entrar. Então, imagina, o Pomodoro era minúsculo, tinha 32 lugares. Era muito pequeno. E na época, Pomodoro estava super falado. Então, assim, todas as pessoas mais importantes de São Paulo, tudo aquilo. Então, assim, imagina, uma menina que puxa o R, corintiana do interior, entra na cozinha... Da onde? De Guaratinguetá. Do interior. Do interior, exato. Entra na cozinha, e aí começa a ver, uau, fulano, ciclano. Daí, tudo acontecendo. Para mim, aquilo ali era uma coisa de outro mundo. Eu fiquei extremamente encantada. E eu não sabia metade das coisas que tinham no cardápio. Então, metade dos ingredientes, mais da metade, uns 80% do que tinha no cardápio, eu nunca tinha visto falar. Uhum. Nunca tinha escutado, nunca tinha visto, nunca tinha provado.
E aí eu lembro que começava o menu, e aí eu entrei eu falei, Jefferson, eu queria ficar na confeitaria. E lá não podia, acho que assim, tinha que ser... Você entrava para poder ajudar, como qualquer outro estágio. Mas ninguém queria confeitaria. Ai, pronto. Então o Jefinho falou, ótimo, Tudo vai que ele ela para queria, confeitaria. tudo que ele queria. Que ninguém queria ficar na confeitaria, então vai ela para confeitaria. E aí eu comecei o estágio na confeitaria. E tudo que eles falavam, vou provar... eu nunca vou esquecer disso, que é uma coisa que eu dou exemplo para as meninas. Botarga. Esquece. Não fazia ideia o que era botarga. Não existia isso lá em Guará. E aí eles falavam, eu olhava, e quando eles cortavam, eu ia, pegava um pedaço na tábua, mastigava e ficava com aquilo na cabeça. Tipo, assimilava Só que a gente era não aquilo. tinha iPhone, não Sim, tinha celular para você ficar sim. pesquisando tudo. Então eu anotava, quando chegava em casa, eu pesquisava para saber o que era, Sim. como que era feito. E eu sempre fui muito estudiosa. Então, anotava tudo para entender o que era aquilo. E, cara, e o Pomodoro era uma loucura. Era uma loucura. Era de manhã à noite, todo mundo falava do Pomodoro. De repente, o cara da confeitaria teve que ir pra massa. E aí eu entrei, em menos de um mês, o Jefinho me efetivou. E era a minha paixão. Eu simplesmente fiquei enlouquecida pela cozinha. E aí eu falava, Jefferson, eu quero ir pra cozinha quente. E ele falava, tá bom, você pode ir pra cozinha quente, quando você treinar alguém na confeitaria. E aí, no final das contas, eu ficava na cozinha quente e na confeitaria, porque não tinha ninguém para ir pra confeitaria. Então, eu era responsável da confeitaria, mas, ao mesmo tempo, ficava no fogão. E, por mais que era uma cozinha muito louca, uma cozinha muito masculina, só tinham homens mesmo. A gente sabe como funcionava as cozinhas de antigamente, então é muita bebedeira e tal. Outros tempos. Ou são outras coisas. Eu acho que isso vem de lá de trás. Mas foi uma cozinha onde eu aprendi muito. E eu nunca, dentro da cozinha do Pomodoro, passei por um desrespeito. Assim, não me lembro de alguém olhar para mim e falar, ela não vai dar conta. Sabe? Então, assim, nunca tinha passado por isso e lá nunca aconteceu. E aquilo, o Jefferson, acho que ele me colocava muito nessa coisa assim, essa menina aí é brava. Tipo, essa uma menina casca aí, grossa pra estar aguentando isso daqui tudo. Aí, e eu sentia que eu tinha, por mais que eu nunca tinha passado por nada lá, mas eu sentia que eu tinha que provar para eles que eu era tão boa quanto. Entendeu? Então, vai mais que esse machismo estrutural que lá atrás eu não percebia e que hoje eu consigo entender. É que é isso aqui. Hoje a gente entende certas coisas que só aconteciam, né? E hoje a gente consegue ver e analisar como se fosse uma terceira pessoa a situação e falar, pô, peraí, isso acontecia. A gente também não sofria com essas coisas. Vamos ser sinceros, a gente não sofria com essas coisas. O bullying no nosso tempo não era o bullying. Quer dizer, é o mesmo bullying de hoje, mas como não tinha nome, como não tinha nada, era a zoação da escola que cada dia vinha com um apelido. Quando você não tem a instrução do que é aquilo, é difícil você Exatamente. sentir. É muito... Não tem como você sentir o que você não sabe o que é. Sim, sim. E a Tássia do Pomodoro. Imaginou que a Tássia ia chegar onde chegou? Não. De verdade, assim, eu acho que na vida é uma construção. E eu analiso como. Porque eu falo sempre que a minha vida teve duas fases, sabe? Eu acho que eu estou vivendo uma fase muito boa. E lá atrás, quando toda a loucura do Pomodoro, eu fui morar fora, voltei, com 23 anos, o Pomodoro cai no meu colo. Sim. E eu falei, o que eu vou fazer agora, entendeu? Tipo, o restaurante estava falido, não tinha mais chefe, não tinha ninguém. O que eu faço agora? Eu assumo o Pomodoro ou não assumo o Pomodoro? Aí veio a fase onde as pessoas me conheciam dentro do Pomodoro, que foi com 23 anos e hoje eu tenho 35. Então, o Nelita foi quase 33, então quase 10 anos depois. E é o que eu falo muito para as meninas, calma, porque assim, a gente fica com essa pressa, com essa loucura de que tem que fazer, e tem que acontecer, e tem que ser novo, porque senão depois não dá mais tempo. E tem essa pressão toda da pandemia também, que, preciso, vamos, não sei o quê, precisa acontecer. Não, mas porque se ela fez com essa idade, eu também preciso fazer. Você começa a se comparar, eu já estou chegando na cidade, eu não fiz, e já estou não sei o que, não aconteceu. Exato. E lá atrás, com 23 anos, foi quando eu assumi de chefe. E, para mim, foi a parte mais importante da minha carreira. Mais do que agora, até. Porque foi onde eu entendi que tudo acontece, você pode ganhar prêmios, tudo, mas você tem que manter a cabeça focada. Porque não necessariamente aquilo é para sempre. Sim.
Então, quando eu assumi lá, eu ganhei... Foi um ano onde eu ganhei muitos prêmios. Na época, a gente não tinha ainda aqui prêmios internacionais, porque faz bastante tempo. Mas foi quando eu ganhei o Forbes Under 30. Eu tinha 24 para 25. Caraca, foi super muito nova. Super nova. Foi muito, acho que eu ganhei na época com o Thiago Castanho. Acho que a gente foi um dos primeiros chefes de cozinha a ganhar esse prêmio. Então, eu acredito que lá atrás, se eu não tivesse a cabeça bem centrada, as coisas de hoje não estariam acontecendo. Então, eu sempre me preocupo de conversar muito isso com as meninas e de entender que as coisas vão acontecendo passo a passo. Então, eu acho que lá... Eu não pensava que aconteceria isso hoje, porque eu nem pensei muito sobre o futuro. Eu pensava mais no meu... pensava mais do que acontecendo, porque depois disso também, eu cheguei a sair do Pomodori. Sim, sim. E para mim ali foi o meu maior baque, porque eu nunca pensei que eu fosse sair do Pomodori, e aconteceu junto quando meu pai faleceu, que foi, para mim, o período mais difícil da minha vida. Assim, eu pensava que eu não fosse voltar a cozinhar. Porque meu pai, a gente era muito, 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 muito amigo, muito próximo, muito. Ele sempre me apoiou em todas as minhas decisões. Então, quando eu fui entrar para a gastronomia, o meu pai foi me levar para fazer a prova, ele ficava lá com o jornal dele, lendo, esperando, me apoiou. O primeiro livro de gastronomia, quem me deu foi ele, até várias revistas com o Alex e tudo mais. Meu pai, a primeira vez que ele me levou lá para comer foi meu pai. Então, assim, eu tinha sempre... Meu pai ia para o Pomodori praticamente toda semana para me ver trabalhando. Sim, até porque você estava 24 horas lá dentro, né? Enfornada, era o único jeito. Às vezes eu não queria, eu falava, gente, eu não quero minha família aqui, porque eu vou ficar... Minha família está todo dia aqui me olhando trabalhar, tipo, não dá, ninguém... Família de ninguém vem ficar olhando a pessoa trabalhar. Mas eu tinha essa... Mas, na verdade, assim, a gente não queria te contar, mas eles só iam para ver se você estava trabalhando. Exato. Não era saudade, era para ter certeza que tu estava lá. E aí, nesse período, eu já emendei uma outra coisa, tá tudo bem, né? Porque eu Não, falo. tá meu bem, tá tudo falando, certo. gente. Aqui o programa é seu. Ô, Tássia, você pagou R$4.000 pra estar aqui, pode falar o que você quiser. Tá bom, tá certo. Tá dentro do pacote. É isso aí. E aí, meu pai... Oi? Oi? É o meu. Aí, cadê a reclamação da RH agora que tá usando o celular no serviço? Cadê, Marco? Agora eu quero ver tu explicar isso pra RH. dele. Coisa louca, cara. Não sei como que isso aconteceu. Aí. Tá aqui, ó, tá no avião ali, o modo avião. Agora, né, safado? Agora. Isso dá justa causa. Segue, isso Tássia, dá justa segue. causa. Se a gente der muita abertura, ela vai pedir desconto, Catarina. Vou colocar mais 1 hora nesse pacote, tá tudo bem. Mas, Tássia, vamos lá. Depois nós vamos falar disso. Eu acho Tá. que é um ponto importante. A gente até separou esse ponto para tocar nesse assunto. Mas... Tássia Pomodori, aí aconteceu sua saída, aí... Outras coisas aconteceram no meio disso tudo. Mas eu acho que um outro ponto super importante e que teve... Não sei se relevância dentro da sua carreira e até dentro da gastronomia brasileira, mas a partir do momento que você abriu Nelita com uma cozinha só com mulheres, foi, não sei se proposital ou não, tá? Eu já sei a resposta, eu sei que não foi proposital para ser notícia, mas, cara, abalou todo mundo, assim. Conseguir profissionais já é super difícil. Conseguir profissionais só mulheres é mais difícil ainda. Então, eu quero primeiro saber qual o maior desafio, tá? O porquê você tomou essa atitude, a segunda pergunta, e a terceira eu vou deixar para o final, que é a mais importante. Tá. Sim, Nelita, ele foi um projeto antes da pandemia. Sim. Idealizei ele, porque eu não tinha ainda feito nada relacionado ou parecido com o que eu fazia no Pomodori. E o Pomodori, ele já existia. Então, eu nem tive coragem de mudar o nome dele. Muitas pessoas, às vezes, falavam, tá, você deveria ter mudado, outras não. Mas era um marco. Eu não sei se eu queria ter mudado, porque eu também achava que a minha história ali, ela teria um começo, meio e fim. E o Nelita, ele veio de um sonho mesmo, de ter um restaurante do zero meu, onde eu escolhesse o azulejo, onde eu escolhi a panela. Isso sempre foi um sonho? Sim. Ah. Sim, porque aconteceu o Pomodoro e eu fui levando, mas aquilo de ter um restaurante onde eu fiz do zero, onde eu pudesse mostrar aquilo que é meu, 100% Tássia, não tinha, ainda não tinha feito.
E aí, por isso veio o Nelita. Foram algumas coisas que aconteceram. Quando eu idealizei o Nelita, eu não tinha pensado na cozinha só de mulheres. Eu queria uma cozinha do jeitinho que o Nelita é hoje, só que eu não tinha pensado nisso, porque eu tinha trago uma pessoa para trabalhar comigo. E era homem. Entendi. Isso até acho que eu nunca falei. Isso. Só que nesse. Ela me demitiu antes de me contratar, pessoal. Foi isso que aconteceu. Só que nesse período, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se eu... E eu estava escolhendo o nome do Nelita, ainda não tinha ainda o nome do Nelita, já tinha meio que essa pessoa que ia me ajudar. E eu pensei, falei, poxa, eu quero homenagear minha mãe, que para mim é a mulher mais importante da minha vida. Eu venho de uma família onde minha avó teve 9 filhos, 7 mulheres, 2 homens. Então eu venho de uma família onde todas as mulheres são muito fortes. Minha mãe é muito forte, muito batalhadora. Então uma mulher que sempre me inspirou muito. E eu falei, poxa, se eu vou homenagear uma mulher, por que eu não começo a inspirar mais mulheres? Se na minha vida eu não tinha mulheres em quem eu inspirasse, não existiam várias mulheres, claro. Por que eu não começo a inspirar meninas? Então, o meu objetivo do Nelita é com que eu inspire elas, treine as meninas para que elas possam inspirar outras mulheres. E aí fechou para mim. E quando eu abri o Nelita, a gente nem falava muito sobre isso. E as pessoas chegavam no Nelita e viam as mulheres na cozinha, porque é uma cozinha 100% aberta, que foi um outro desafio, que eu queria fazer uma coisa totalmente aberta. Não, é impressionante, não é que é aberta, assim, é dentro do todo e você não escuta, elas mal se comunicam, elas se conhecem pelo olhar, assim, é muito louco aquilo, é muito legal. E a Débora, que é a minha subchefe, ela começou comigo 6 meses antes do Nelita abrir. Então, o Nelita fez 3 anos, ela tá comigo 3 anos e meio, quase 4. E assim, deu uma sintonia, a gente nunca tinha trabalhado juntas. Xerox. Ela nunca tinha sido subchefe antes. E o meu desafio começou ali. Meu desafio primeiro foi, eu vou treiná-la e ela vai treinar outras meninas. E a gente vai, com isso, conseguir aumentar o número de mulheres dentro da profissão. E não foi fácil, porque a gente abriu em 2021, não tinha gente para trabalhar, porque muita gente não voltou para trabalhar. Então, não existia nem homem nem mulher. Então, tinha um desafio dobrado, porque se não tinha homem, pelo menos mais mulheres. Específico ainda, pior entendeu? ainda. Não tinha. Mas a gente ficou ali 1 ano treinando, mostrando os valores também, qual que era a cultura do Nelita. E, aos pouquinhos, uma foi falando para a outra. Você me ajudou também muito em conseguir meninas. E uma foi falando para a outra e, de repente, o Nelita começou a virar referência e as meninas querem trabalhar no Nelita. E a gente hoje tem um número absurdo de pessoas que mandam currículo e que querem estar na cozinha do Nelita. Isso, para mim, assim, eu acho que é o ponto que eu mais fico feliz, sabe? É muito legal. De enxergar e assim, isso. É até engraçado, porque quando você começou a falar, e a gente tocou no assunto da Débora, eu ia te fazer essa pergunta, porque você não conseguiu uma subchefe, você conseguiu um clone, né? O movimento das duas é parecido, cara, o jeito de fazer é parecido. Porra, ela é super centrada, ela é super séria. Isso é muito legal, sabe? E mais ainda agora, nem eu não sabia disso, mais legal ainda que em tão pouco tempo você conseguiu preparar ela tão bem, sabe? Para tocar lá e cuidar, enfim. Pô, isso é muito legal. Agora, a minha pergunta funciona só com mulher? Muito. Isso eu acho que é a grande pergunta de todo mundo, sabe? Eu não troco isso, gente. Desculpa, meninos, porque eu recebo um monte de currículo no Nelita também. Perdão. Eu amo vocês, mas é que assim, não dá, é muito bom. Muito bom. Mas deixa eu te falar, que meninos deixam o celular ligado na hora que não deve. Então é isso que acontece. É isso que acontece tem lá. que puxar a orelha. É isso que meu editor, bota a câmera dele lá, ele tá vermelho. Agora... Primeira vez que eu consegui deixar ele vermelho aqui, pô. Não tenho o que falar. Mas eu amo, gente. Não, é muito legal. É muito bom. Agora, não tem como a gente não falar do Nelita sem entrar e eu te perguntar, cara, premiações e listas. Pô, veio isso, uma avalanche já logo no primeiro ano para vocês. Como lida com tudo isso? Como vive com tudo isso? Como é que é isso para você e para o restaurante? Assim, eu acho que
para todo mundo entender isso, porque muita gente tem essa dúvida. Quando o pessoal pediu o seu nome aqui, foi uma dúvida que a gente recebeu muito e falou, pô, mas como é que ela lida, cara? Tem que arrumar funcionário, tem que arrumar só mulher, tem que peneirar. As peneiras são outras, é isso que o povo quer dizer. E assim, a pergunta que todo mundo falou, cara, como é que lida com isso? Mas e se não tivesse o prêmio, como é que seria o Nelita? Eu acho que é uma dúvida de todo mundo, sabe? Acho que essa pergunta até, se não tivesse o prêmio como seria o Nelita, é uma coisa que eu até me perguntei. Mas eu acredito que o Nelita, ele deu certo desde o primeiro dia. E restaurante, ele é muito isso. Acho que se você fizer direitinho, se tiver verdade, que é o que eu falo sempre, falei para a Débora de prova, eu sempre falava, Débora, calma, respira, porque a gente abriu, não tinha gente. Falava, respira, vai dar tudo certo, a gente só precisa fazer o nosso trabalho direito. Se a gente fizer o nosso trabalho direito, vai dar certo. As pessoas vão chegar até aqui, elas vão entender o que a gente está passando. Só que o que você precisa passar é contar a sua verdade. Não adianta você abrir um restaurante e contar a história de outra pessoa. Sim. Aí, para mim, isso fica um pouco incoerente e as pessoas não... Isso não atrai. Sim. Porque se você não tem verdade, não atrai. E eu lembro que eu falei... A gente abriu e era aquele período de abrir ainda almoço, aí depois ia para o jantar. Tinha restrição ainda de... E eu não sabia o que ia acontecer. Eu fechei o Pomodoro, eu saí do Pomodoro em 2018, foi quando ele fechou, saí em janeiro. 19, 20, 21, 3 anos até o Nelita. Todo mundo ficou um pouco esperando o que eu ia fazer. Eu cheguei a fazer o riso, mas que é uma coisa que não tinha nada a ver, que foi proposital, porque eu não queria fazer nada relacionado ao Pomodoro. Sim. E também não queria entregar os pontos do Nelita, né? Exato. Eu comi lá, deu pra perceber total, assim, isso. E aí eu fiquei nessa, não sabia o que... As pessoas ficaram perguntando. E aí, as pessoas começaram a frequentar o Nelita. Eu não sei se é o destino, eu acredito muito em Deus. E eu acredito muito que se você faz todas as coisas com verdade e certinho, trabalhando direito, as coisas acontecem. Eu tenho esse lado de fé muito forte. Mas a rua também virou uma coisa. Mudou tudo, né? Entendeu? Então, acredito que eu estava ali no momento certo, fazendo certo, e a rua também virou aquilo, porque a gente chegou lá, eu lembro que quando o Daniel olhou o ponto, ele falou, não, essa rua vai ser legal e tal. E eu falei, Dani, eu sempre trabalhei no Itaim, como que eu vou mudar para Pinheiros? Eu nem sei como que é lá, eu conheço o público direito, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Ele falou, não, óbvio que não, você vai fazer o que você sabe fazer. E aí, o Nelita começou a funcionar muito sem ter as premiações. Eu acredito que a premiação, ela, sem dúvida nenhuma, ela ajuda muito, só que ela não é 100% de certeza que vai dar certo. O trabalho tem que ser conjunto, entendeu? Eu acho que a premiação, você está recebendo algo por um bom trabalho, nada mais do que isso. Então, se você não faz um bom trabalho, automaticamente as premiações não virão. Então, na minha cabeça, é meio que um reconhecimento do trabalho que você está fazendo naquele momento. Então, acho que por isso até, às vezes, pode oscilar. Então, pode ser que um ano você esteja fazendo um trabalho muito bem feito, um menu super incrível, e aí você tem um maior reconhecimento. Pode ser que no próximo ano o restaurante esteja mais tranquilo, você não está dando uma ênfase num puta menu, então... Outras pessoas estão fazendo alguma coisa que estão brilhando mais do que o seu restaurante naquele momento. Então, acontece que o destaque vai ser mais para o outro. Então, eu acredito que é mais reconhecimento daquele momento, sabe? Eu penso muito sobre isso. E o Nelita, ele aconteceu antes, e aí a gente ganhou o primeiro prêmio. Eu ganhei o meu primeiro chefe do ano pela Prazeres da Mesa, que para mim foi um prêmio assim, muito, muito, muito importante. Eu valorizo muito as premiações internas, as premiações nacionais. Sim. Foi no ano que eu não ganhei. Foi no ano que você não ganhou. Mas não estava concorrendo contra você. Você estava concorrendo chefe revelação. Foi, não foi? 16 anos depois. Mas é isso. Que escroto. Essa parte você corta. Não, corta não, é verdade. Tô mentindo. Boa. Já tava de cabelo branco, boa. E aí eu ganhei chefe do ano e pra mim foi muito, muito, muito importante. Eu tenho o Dani do meu lado que me ajuda muito também. Então, às vezes, ele me coloca, você dá uma segurada. Isso, vai falar também? existem perguntas sobre. Tá. Mas antes, eu quero saber de você. E aí não é Tássia CNPJ, Tássia CPF. Como é que é ser referência? Cara, é uma loucura.
primeiro. Assim, todo tempo tem alguém te olhando, independente de homem, mulher ou o que for, tá te olhando. Sim, e eu acho que na pessoa física, quando você é o filho mais velho, você já nasce sendo referência. Essa é uma conversa que eu sempre tenho com o Dani, porque ele é o filho mais novo e eu sou a filha mais velha. Então, falando mesmo de pessoa física, eu sempre tive muito esse cuidado. Sou eu e mais 2 irmãos. Eu tive irmãos por parte de pai, mas meus irmãos que cresceram, meu pai e minha mãe, eu sou a mais velha. Então, eu sempre fui referência para eles. Então, eu sempre tomei muito cuidado com tudo relacionado a eles. Eu brinco que quando você é filho mais velho, você já nasce com isso. O seu irmão tá olhando, mas a minha irmã fez isso, mas a minha irmã faz aquilo. Eu lembro até quando eu fui fazer a primeira tatuagem. Então, tudo isso, para mim, já estava na minha cabeça. E lidar como referência tem os 2 lados. Que às vezes é bom e às vezes não é, porque você não está querendo também toda hora que as pessoas olhem. Porque, assim, eu erro. Entendeu? Todo mundo erra. Sim. Você é vulnerável. Às vezes você está mais vulnerável àquilo, às vezes você está passando por alguma coisa na sua vida pessoal. E que... dias e dias, vamos, não tem? Às vezes a gente perde no War. Exato. Ele não sabe perder, tá? Eu joguei 2 vezes, eu ganhei Ganhou uma. todas. Não, toda não. Ganhei uma, Tati ganhou outra. É verdade. Eu sempre perco, tá tudo bem. Não, mas deixa Eu eu sempre falar, perco. tu começa a jogar antes do jogo começar. Eu perco, entendeu? Eu perco a noção. Agora, isso É porque ótimo. eles me dão muito vinho, é por isso. O seu marido, que nós vamos tocar no assunto agora. Outra pergunta que saiu muito, e eu acho que é dúvida de coração, sabe? Não é de maldade nem nada. A primeira pergunta é: como é para você trabalhar com quem você ama? Difícil. Justamente por isso. Muito E a difícil. segunda pergunta que está dentro da mesma é: como separa isso? Porque isso é uma loucura, sabe? E assim, por mais que seja uma loucura, vocês têm que fazer a relação dar certo e o restaurante dar certo. Então, isso tudo está no mesmo balaio ali. Como é que funciona isso para vocês? Dani, esse corte é para você, Dani. O Dani, eu acho que o Dani é muito mais evoluído que eu. Muito, muito, muito. E ele veio nessa terra para me ajudar em muitas coisas. Eu acredito nisso. A gente conversa muito, eu e Dani. Muito, 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 muito mesmo. A gente conversa demais. Hoje mesmo, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião. Então, a gente conversa e isso ajuda bastante no nosso relacionamento. Mas quando eu comecei a namorar com o Dani não fazia isso. Ele não trabalhava com gastronomia, não trabalhava com restaurante. E todo mundo perguntava se a gente era irmãos. Caraca, sério? Todo mundo. A gente chegava na reunião e falava, mas vocês são irmãos, vocês são tão parecidos, vocês são irmãos, vocês estão tão parecidos. Eu falava, caraca, não, a gente não é irmão. E aí, eu falei, vamos trabalhar junto, acho que vai super funcionar, porque o Dani é muito mais tranquilo do que eu sou mais assim, ligada no 220. Ele começou a me ajudar muito, então, o primeiro ponto é ter muita confiança na pessoa que você tá. E uma coisa que eu falo assim, todo mundo olha e acha, nossa, esse casal é tranquilo, eles não brigam, eles não discutem, esse casal, todo mundo olha pra gente e acha que a gente é realmente mil maravilhas. Só que não. Ninguém pera lá, não. Só que não, porque senão nem ia ter graça, eu acho. Se tu fala que fosse, esse programa ia ter 4 horas e meia, tu ia que dar, nem ia ter que dar a graça. receita toda. Acho que nem ia ter graça, porque a vida é feita disso, de você ter desafios, de você... Tem embates, eu tenho opiniões diferentes da dele, Sim. A gente conversa muito sobre todas essas coisas. Mas o mais importante de tudo isso, que eu acho, é a forma como a gente enxerga quando a gente errou. Então, quando eu erro, quando ele erra, e como a gente conversa. Eu sou muito exigente, eu sou mais... eu pego mais no pé. Uhum. O Dani é muito mais tranquilo, A gente é completamente diferente, tá? Eu sou de um jeito, ele é de outro. E eu lembro que foi um cara trabalhar no Nelita e falou, gente, é o Yang. Uhum. Eu não gostei disso, de eu ser o pontinho... eu sou o preto e ele é o branco. E eu sou um pontinho preto no branco dele e o branco dele no meu, porque eu achei isso estranho. Porque eu sou o mal no bem dele e ele é o bem no meu mal. Não entendi o porquê disso, mas a gente finge que não. Porque eu sou muito mais exigente, sou mais brava, sou mais esquentada. O Dani jamais vai brigar com alguém, quem vai lá discutir com a pessoa sou eu, entendeu? Ele vai pegar as coisinhas dele e vai falar, eu não vou passar essa vergonha, Tassi. Então eu vou lá, eu resolvo, mas isso eu acho bom.
Porque faz do casal... A gente se complementa. Aham. Se complementa, a gente conversa muito. Mas não é fácil. Eu aprendia também com o Dani a entender que se ele toca o salão é dele. Eu não posso me meter nisso. No começo do relacionamento de trabalho foi um pouco mais difícil, porque eu estava acostumada a eu falar Sim. e todo mundo concordar. E não, agora não é assim. Ele cuida do salão, ele cuida do salão. O máximo que ele vai fazer, Tassi, o que você acha disso? O que você acha desse vinho com esse prato? A gente vai harmonizar junto, eu vou provar, a gente vai chegar Sim, mas numa entendendo discussão. os seus espaços. Mas ele tem o espaço dele dentro do restaurante, eu tenho o meu espaço e assim as coisas fluem muito bem. É assim, Marco? Olha, com certeza, né? Eu trabalho com a minha esposa também e por que dá certo? Porque ela fala e eu obedeço. É isso. Entendeu, Catarina? Eu Obrigado, falei, mas era exatamente isso. Então eu falo, olha, amor, a gente vai fazer, ela continua e eu falo, é isso aí, a gente vai fazer isso aí. Então, Tirou as essa palavras é a da minha receita, boca, olha Catarina. só. Que coincidência, eu ia falar justamente isso com você. Olha, mas as carinhas mais tranquilas são as piores, hein? Meu bem, eu já te vi braba. Eu já te vi braba. Eu já te vi Eu sou braba. brava um pouquinho. Vamos falar disso ou não? Vamos, Vamos? pode falar. O fatídico episódio do jantar XYZ que a gente passou junto. Olha, tem Posso resumir, aí Pode, você claro, toca, que eu acho que... Pode, pra mim tudo bem. e aí você me corta se eu tiver Eu acho falando alguma importante eu mentira. falar, porque eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar, porque até então nunca tinha acontecido. Não, e eu acho que tem que falar mesmo, e não é falar por falar, é falar pra não acontecer, e assim, pra quem ver acontecer também reagir, porque, pô, não pode deixar barato. Tássia Schedler, O chefe da Argentina. o Jorge Monopoly, Carole Crema, Catarina e o Elemento X, vamos chamar assim, Elemento X, que é maravilhoso. Estávamos fazendo um jantar na casa do Elemento X e 15 dias antes do jantar, o jantar já estava preparado, já estava divulgado, já estava todo vendido. O Elemento X fez uma reunião com a gente, reunião que só a Tássia, como boa aluna, participou, para decidir os pratos. E a Tássia decidiu os pratos, chegou lá no seu dia, como ninguém tinha participado da reunião, cada um saiu pegando os seus pratos e a Tássia ficou com o prato X. E com o seu prato X, que já estava bom, ela falou, pô, vou ficar com esse prato, não sei o que, não sei quanto. Passou um garçom carregando outros pratos, que ficariam ainda melhor os pratos do prato Que dela. eu gostei, que eu olhei e falei, Outra louça, e ela falou, pô, tem desse? Ele falou, tem, eu só vou buscar na cozinha de baixo. E aí agora eu te passo a palavra que... E assim, eu tento sempre ser muito educada com todas as pessoas onde eu vou trabalhar, porque eu sei que não é fácil você receber pessoas, assim, todo mundo fica no pico de estresse, então eu sempre tento ser o máximo, ter o máximo de educação que eu aprendi lá atrás, quando eu morava em Guará, com todas as pessoas. Para mim isso é o mais importante, respeitar para ser respeitado. E eu cheguei e olhei E eu sei toda de brincar, normalmente eu sempre estou brincando, falando, assim. E aí eu vi o prato, falei que foi esse episódio, o menino disse que ia buscar. E, de repente, esse Elemento X gigante, que assim, eu precisava de uma escada para conseguir enxergar os olhos dele, porque ele é enorme, começou a me desrespeitar e falou que não ia buscar aquele prato e que não era para eu chegar lá e querer o meu prato. Garota, que ele não ia... minha equipe não vai lavar o prato para você agora. Não vou colocar um funcionário meu para poder pegar um prato, lavar um prato para você. Mas ele me descascou assim, de um jeito onde eu olhei para minha funcionária que estava comigo e eu me senti envergonhada a situação do que ele estava fazendo, tipo, meio envergonhada por ela. Por uma menina que tem 10 anos a menos que eu, me vendo passar por aquilo em pleno 2024, depois de uma pandemia. E aí eu respirei fundo, fiquei muito brava, mas eu respirei fundo, e eu falei para ele, olha, me desculpa, mas a educação que eu tenho, que eu recebi do meu pai e da minha mãe, ela não foi assim que eu aprendi, eu não vou desrespeitar uma pessoa que é mais velha que eu, então, por favor, você abaixa o seu tom de voz comigo. E eu nem me lembro do jeito que eu falei, mas eu falei, acho que algumas palavras assim. Você falou assim, exatamente. E nisso eu vejo Catarina, o Felipe, todo mundo, tipo, oi? O Catarina, assim, ele foi os dois, mas vocês foram, eles me... Eu tava pronto pra ir embora, eu já tava recolhendo minhas coisas. Eles me protegeram de uma maneira
que eu nunca pensava que isso fosse acontecer e eu fiquei... Óbvio, eles são meus amigos e tudo mais, mas a forma como eles lidaram com a rapidez naquilo, Tássia, se você quiser ir embora agora, vai todo mundo embora. Eu falei, não. Primeiro, eu sou profissional. Segundo, eu não tô aqui por ele. E terceiro, eu vou continuar fazendo, todo mundo tá aqui, tá tudo bem. Minha orelha, ela queimava. A minha vontade, na hora, juro, era de chorar. Mas eu engoli tudo. Não, você foi E falei, vamos embora, vamos tocar. E aí o Catarina começou a mostrar para essa pessoa como que se respeitava uma mulher e como que você faria dentro de uma toda cozinha. Se juntou aqui, mudou, cozinha se mudou, inteira. a cozinha inteira se juntou contra o dono da cozinha. Tipo, todo mundo viu o quão ridículo foi. Enfim, eu acho que é só uma história para pontuar. Mas isso depois de 16 anos foi a primeira vez que eu passei por um episódio de machismo e foi muito feio. Muito feio. E assim, não é. E aí quando falam, mas porque quando você não é conhecida, as pessoas te tratam de qualquer jeito. E quando você está um pouco mais conhecida, não, gente. Isso aconteceu agora, foi recente. E todo mundo ficou numa situação assim, desacreditando que aquilo estava acontecendo. E aí depois a gente mandou uma mensagem, né? O Catarina mandou uma mensagem pedindo para a pessoa me pedir desculpas, porque mesmo assim, essa pessoa ainda não enxergou que estava errada e não se desculpou. Ela achou que estava tudo bem na cabeça dela. Esse é o grande problema, para mim, assim, esse foi o pior. E a gente tentou mostrar para ele de uma maneira onde ele enxergue que estava errado e que isso não aconteça outra vez. E serviu de lição para a gente, né? Demais, demais. Eu acho que, mais uma vez, essa história foi só para ilustrar um pouco de que, primeiro, que não é quando está no começo ou no final da carreira, que a gente está sujeito a isso todo dia, e que, eu acho que principalmente, eu acho que todo mundo, e aí eu falo em meu nome também, todo mundo está sujeito a errar, e está tudo bem se erra, assume que errou e pede desculpa e fala, mas talvez o grande problema seja esse ainda, sabe? Eu falo em posição de homem, de falar, às vezes a gente erra, e eu não sei se por orgulho ou porque não viu que errou, que é pior ainda, não dá mais. E eu acho que daí quem vê que tem que tomar mais atitude ainda de falar, não, peraí, cara, isso daqui não pode acontecer, sabe? Enfim, eu acho que é só para ilustrar, mais uma vez, por você ser referência, eu acho que é importante a gente falar sobre, mas aqui no meu ponto estão me falando que a gente tem perguntas da audiência. É isso aí. Ô Tássia, você já foi lá para Sem Peixe em Minas Gerais? Sem peixes? Ah lá, todo mundo faz essa cara, Catarina. Existe, as cidades todas sem que a peixe. gente pergunta aqui, todas existem. Nós temos um internauta aqui agora que te mandou uma mensagem. O nome dele é Thiago Tubarão. Ele mora lá em Sem Peixes, em Minas Gerais. E ele quer saber o seguinte: se a perda do seu pai te deixou mais forte, afinal você perdeu um grande amigo também. Como que foi para você lidar com isso tão cedo, Tássia? Caraca, essa é difícil, hein? Mais forte, não sei, mas mais sensível, sim. Eu acho que eu sempre fui muito de não mostrar meus sentimentos. Então, não sei se por conta da cozinha também eu virei isso. De você ter que se mostrar forte o tempo todo. Você é casca grossa, mulher. Tu é casca grossa. Então, acho que com a perda do meu pai, eu me tornei mais sensível. Eu consegui entender que eu não preciso ser 100% forte o tempo todo. E que tudo bem. Tudo bem você chorar às vezes, tudo bem você ser um pouco mais sensível, você sentir, se permitir sentir algo. Sempre fui muito de não vou mostrar, até para meus pais, porque quando eu era novinha eu fiquei doente, então meus pais sempre achavam que eu era muito frágil. Fragilidade, assim. E aí eu sempre tive que mostrar, não, que eu consigo, eu tive que mostrar que eu conseguia fazer 2 horários, meus pais não queriam, para eles era um absurdo eu entrar numa cozinha e fazer 2 horários. Meu pai e minha mãe chegaram aí até o restaurante. Reclamar com o chefinho. Foram. Que maravilha. Foram, que era um absurdo como que eu trabalhava 2 horários. E eu queria enfiar minha cabeça embaixo do fogão. Muito bom isso. Mas deixa eu te falar, você sabe que ele morre de orgulho de você, né? Eu sei. Você sabe. E eu tenho um pai na gastronomia, que é o Juarez Campos. Sim. Ele é meu pai na gastronomia. Inclusive, ele é porque a gente se conheceu. A gente se conheceu por conta dele, é verdade. Exato. Cara. E ele foi ele sempre é comigo, assim, mas ele foi no período... Você me mandou dançar em cima do Dançamos palco. funk no palco. Dançamos funk no palco. Amado.
Eu lembro, acho que foi a primeira vez que você fez Foi a primeira aula que eu dei na primeira vida. aula que você deu. Nunca tinha dado uma Catarina. aula, cara. Eu falo, pô, a gente se encontrou assim, tipo... E aí, de repente, a taça virou um negócio, A gente foi cara. comer McDonald's. Foi, pô, Que foi loucura. legal demais. Lembra o bar do João? O bar do João, no delícia, cantão lá. aquela farofa com Demais, cara, a de cebola queimada. Pô, Não, inesquecível, foi muito legal mesmo. Tá assim, a gente vai pro nosso último bloco. Nosso último bloco, Pinga Fogo, de frente com Gabi, rapidinha com Catarina, como for. ai, que difícil. Então, assim, vou lançar a pergunta. A primeira coisa que vier na sua cabeça, eu quero que você responda de bate-pronto. Tá. Certo? Palavra só ou Como não? você quiser. Quiser discorrer um pouquinho, fica à vontade. O programa é seu. Defina a Tássia Magalhães em uma palavra. Perfeccionista. Me conta um sonho. Ah, difícil, hein? Um sonho. Puta, é difícil. Isso pode dar uma briga. Pode. Sei lá. Um sonho agora, nesse momento, engravidar de gêmeos. Caraca, aí tu veio, hein? Aí tu veio. Dani! Ele vai ficar feliz com Alô, essa alô! resposta, hein? Vai ficar super! Eu não esperava outra. Falei, porra, eu dei a deixa. Qual a Meu Deus, melhor meu Deus, parte meu Deus. do seu trabalho? É cozinhar. Acho que tá cozinhando. E a pior? Está fora da cozinha. Isso é muito louco, cara. Eu adoro quando... Eu sabia que tu ia responder isso e eu adoro saber. Eu acho maravilhoso isso. Meu maior medo é? Meu maior medo, eu acho que é ficar sozinha. Sozinha mesmo. Sim, sem amigos. Eu acho que isso, pra mim, porque sempre fui muito focada em tudo relacionado a restaurante, relacionado a trabalho. Sim. E depois de muitas conversas com o Dani, ele fala, você gosta tanto de ficar sozinha, que eu acho que no final das contas, seu maior medo é ficar sozinha. Eu acho que é isso mesmo. Que loucura. A minha Que maior loucura. alegria? Minha maior alegria é a minha família. Um defeito? Perfeccionista? Tássia. Eu só não vou dizer que... Porque Eu as acho florzinhas que tem que estar assim, porque não sei o quê, tem que ter Eu queria 14 ser um florzinhas e pouquinho meia. menos, sabe? Um pouquinho menos. Mas enfim, esse eu vou deixar porque é você, tá? Um arrependimento. Eu não tenho arrependimentos. A mais difícil de todas, tá? Me indica um filme. Tá. Que difícil. Tu vê? Eu sou ruim de nome. Uma série, então. Sou muito ruim de nome. Muito, muito ruim de nome. De filme, de atriz, de ator. Ratatouille. Ratatouille é muito bom. Gosto. Mas deixa eu pensar um filme pra te indicar. Difícil. Tempo. Tem. Ah, já sei. É A Procura da Felicidade. Muito Cara, bom. esse Will é Smith demais. veio Esse Assisti um milhão de demais. vezes. Se eu não soubesse o nome desse filme. antes do soco. Eu, Catarina, eu acho que cada um que indica um filme aqui fala muito da personalidade, né? Não, total, cara. Total. É total. muito legal. O que você comeria na Eu sua sou chorona, última... tá? Eu choro em filme, eu choro em música, eu choro em série. Sério? Sério. Quem diria? Ótimo filme, eu adorei. O que você faz quando ninguém tá vendo? Quando ninguém tá vendo? Chora. Eu choro, eu leio. É o que eu mais faço nessa vida, quando ninguém tá vendo, é ler. Porque é o único tempo que eu tenho, eu leio. E eu sou viciada em leitura. Me diz o que você comeria na sua última refeição. Eu comeria macarrão com pomodoro. Espaguete, pomodoro e manjericão. Muito bom, que maravilha. E antes da gente finalizar, que tá batendo na trave o nosso tempo, Gente, mas passou muito rápido. Mas passa super Não é rápido, meu bem, possível, é é isso. sério. Tá no meu Uma- pacote isso. É o isso seu aí. pacote é super rápido. Que Meu loucura, bem, gente. deixa Quero eu te falar, mais. eu Eu não adorei isso. Ele é maravilhoso. Mas deixa eu te falar que assim, depois do que você falou dos gêmeos, minha amiga, a essa hora, Corre. o Dani tá lustrando o maçarico Tá lá, já tá pronto, ele já tá esperando. Não aguento. Dani, te amo. Minha querida, perdão, tá? Não me aguentei. Foi mais forte Mas do ele que vai eu. estar mesmo, já tá emocionado. Antes da gente finalizar, me diz uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Ou que eu poderia ter feito e eu não fiz. Pra mim, deixa eu pensar aqui.
acho que você fez todas. Você me perguntou porque eu trabalhava com mulheres, porque eu quis trabalhar com mulheres. Você me perguntou porque eu saí do Pomodori? Não, perguntei. Tá feita a pergunta, então. Pode ser essa. Que eu acho que é as que mais me perguntaram já. Tipo, eu sempre fui assim de responder. Então vai lá, por que você saiu do Pomodoro? Eu adorei. Muitas pessoas não sabem, mas o Pomodori foi o único restaurante que eu trabalhei em São Paulo. Só trabalhei no Pomodori. E depois fui dona. Sim. Sabe quando você vai crescendo dentro da empresa? É exatamente o que eu fiz. De pouquinho em pouquinho, de estagiária até dona do Pomodori. Mas porque eu sentia que o Pomodori realmente, para mim, ele tinha que ter isso de começo, meio e fim. E quando todo mundo pensava que eu jamais fosse sair do Pomodori, na oportunidade que eu tive de escolher entre estar dentro do Pomodori ou construir minha vida e ir nessa busca da felicidade, que eu acho que faltava, eu optei por sair. E aí... Você vai falar pra mim? Foi difícil, viu? Você vai falar pra mim? Depois de 10 anos. Exato. Gente, as nossas histórias se coincidem muito, não? Mas é muito doido. Caraca. Só que você continuou sendo doido e abriu um restaurante. Calma, você não sabe, as coisas podem acontecer. Você já viu aquilo que quando você cospe pra cima cai na testa? É isso aí. A vovó já diria: a língua é o chicote do cu, meu neto. Exatamente. Grande uma hora sabedoria. volta e instala, viu? Não, eu não vou dizer que nunca, não. Você sabe, você já me conhece, eu não vou dizer que nunca. É que eu vejo o negócio todo um pouquinho diferente só, mas eu não vou dizer que nunca de maneira nenhuma. Falando nisso, deu certo o ponto que você tava vendo? Então, mas não era tá segredo, gravando cara, ainda, segredo, tá? Desculpa. era segredo. Calma. A gente vai abrir um Catarina Deliveries. Botequim de Catarina. A gente senta aqui e toma que uma... eu queria. Imagina que maravilha trabalhar de chinelo, bermuda branca e camiseta. Luxo, servindo hein? cerveja. Luxo, hein? Não, eu ia ser o melhor trabalhador da vida. Tá aí, gente, por que não? Mas o meu sonho ainda é tocar reco-reco numa banda de pagode. Maravilhoso, do Zeca Pagodinho. E eu vou lá, óbvio, né? Porque sabe que eu amo pagode. Nossa, você Eu já... sou pagodeira, gente. Amo. Evento do osso. Do Eu pudim de danço costela, pagode, do pudim eu de canto costela. pagode. Tava aqui. Só dava taça. Marcola, você não vai acreditar, meu querido. O quê? O seu telefone tocou no meio da gravação. Catarina. Sério, cara, que loucura. Mas sabe o que acontece? Quando a gente anunciou que a Tássia tava vindo, ele não parou de tocar. Que loucura, hein? Foi. Que loucura, Eu coloquei que no loucura. modo avião e eles furaram o modo avião, assim cara. mesmo, Não tem jeito. Queriam perguntar, né? Queriam Catarina, perguntar. A gente vem subindo a régua da coisa, entendeu? E aí acontece essas coisas no meio da gravação. Obrigado, meu amigo. Mas assim, eu queria te agradecer, primeiro de tudo, por estar aí como o nosso comandante Hamilton, comandando um pouquinho de longe, mas aqui com a gente. Queria agradecer senhora Tássia Magalhães. Eu que agradeço. Que assim, eu vou me alongar nesse nosso finalzinho aqui, mas de verdade, o que você fez no Nelita é inspirador, de ter uma cozinha só de mulher, de fazer funcionar isso, tá? Porque... E eu não falo de funcionar por convivência, eu falo de funcionar que você continuou nisso e insistiu nisso, até você hoje ter um banco de currículos aí de gente que quer trabalhar e que se identifica e que... me atrevo até a dizer que como mulher se sente confortável de estar nesse espaço de mulheres. Então, parabéns por isso, parabéns por ser a mulher que você é. Vou chorar. Não precisa, mas parabéns por ser a mulher que você é, parabéns por lidar com o Dani, eu tenho o prazer complicado, de conviver... é a parte mais difícil, viu? Não fala isso dele, cara. Você sabe, né? Eu vou falar aqui. Se você largar dele, eu caso com o Dani. O Ele já me editor, falou isso, coloca do lado a primeira fala e essa última aqui agora. Porra, não, As duas, o né? Dani é O gente boa contraste. demais, cara. O Dani é gente boa demais. Não, Eu não conheço o Dani, mas eu já sei quem é o Dani. O Dani vai vir aqui Eu um conheço dia, o pai cara. de espírito do Aí Dani. você segura, hein? Esses dois juntos. Nossa senhora! Aí prepara, Aí prepara. Mas te agradecer por ser inspiração, te agradecer por inspirar muita gente também. Eu acho que isso é importantíssimo, por ser referência. As portas disso daqui estão abertas para você, para mais um episódio, para mais 2 episódios, para mais quantos você quiser. Eu volto, hein? Para anunciar os gêmeos, para anunciar o restaurante, para anunciar o que você quiser, meu bem. Obrigado por tudo isso, obrigado por ter vindo, por ter acreditado. E Marco, obrigado, meu parceiro. Cara, eu queria falar que nesse finalzinho de episódio, Catarina, foi inspirador ouvir tudo que a Tássia compartilhou aqui com a gente. E eu lembrei de 3 pessoas, eu gostaria aqui de mencionar essas 3 pessoas.
que é a dona Benedita, minha avó, tem 94 anos, cozinheira. Demais. Minha mãe, que teve que me deixar, e a minha irmã para trabalhar fora, para poder criar gente. E a minha esposa, né? E eu ouvi uma pessoa da minha família um dia dizer para mim assim, olha, você tem que fazer a sua esposa não trabalhar mais. E eu respondi para essa pessoa e disse assim, eu nunca pedi para ela trabalhar, né? E ela, mãe de 2 filhos, a minha mãe de 2 filhos, a minha avó, mãe de 7 filhos, a vida toda saiu, trabalhou, e eu dedico esse finalzinho aqui agora para esse momento que foi tão inspirador ter visto tudo que a Tássia falou, para essas 3 pessoas que eu amo de paixão, que são fortes pra caramba, e conseguiram vencer e mostrar a força que uma mulher tem, né, cara? Eu acho que fica aí esse meu presente para essas 3 pessoas, né? E eu olho para minha esposa e me inspiro nela, de verdade, eu me inspiro nela, olho para ela e vejo a força que ela tem de ser mãe, de trabalhar, né? E de ser uma pessoa que está ali do meu lado também, sempre me incentivando. Então, um beijo para vocês 3 que eu amo. E Tássia, foi um prazerzão te receber aqui. E eu Catarina, a coisa tá ficando difícil para mim, porque veio o Alex, a minha esposa disse querido Dom. Agora vem a Tássia, que é na Nelly. Cara, não vai ser fácil para mim, Catarina. Isso. Vamos ter que cobrar mais caro. Vamos ter que cobrar mais caro. Mas é isso aí. Mas eu quero agradecer também, acho que para mim Fica à vontade, a câmera é sua, meu bem. muito feliz de estar aqui. Você sabe que você é como uma referência para mim, eu te admiro muito, eu sempre converso com você em todas as minhas questões, mesmo profissionais, pessoais, a gente sempre conversou e eu tô muito feliz desse sucesso que está sendo esse podcast. Sabe que você pode contar comigo sempre mesmo, que aqui você tem uma amiga. É isso. Obrigada. Obrigado, meu bem. Agora que todo mundo marcou pontos com suas mulheres, você, marmanjo, liga pra sua mulher, diga que ama ela, liga pra sua mãe, diga que ama ela, tá? Porque pode ser tarde. Não vou nem dizer que é a única coisa segura nessa vida é o hoje, porque a gente não tem mais segurança de nada. Verdade. Então não perca seu tempo, liga, diz que ama, chora, deixa de ser besta, tá bom? E eu vou dizer pra vocês, quiser apoiar a gente, segue, compartilha, se inscreve. E se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Um beijo no coração de todo mundo, de mamães, de esposas, de filhas. Beijo, fui.